Nesse Entendi Direito, eu recebo aqui uma poetisa, atriz, oficial do Exército Brasileiro, atleta profissional, defensora dos direitos das crianças, dos adolescentes, da violência, defensora dos abusos que acontecem no Brasil inteiro, mormente no estado qual representa, que é o Amapá. Deputada federal Silvia Wanampi, deputada federal pelo PL do Amapá. A primeira pergunta que eu faço, e já é uma provocação, o índio que a gente tem na cabeça da gente, no nosso imaginário, é aquele que vive numa oca, que ele tem um cocarzinho, com muito pouca roupa, e que não tem acesso a água encanada, não tem um fogão. Essa é a figura do índio de 2021 ou ela é de 1500? Bom, existem duas figuras. A figura do indígena que vive preso ao ideal imaginário da sociedade, que imagina o indígena de uma forma idílica, poética, com o seu cocar, indo para a roça, vivendo aquela vida poética de pescar, de caçar, com os seus filhos, desnudo, pintado de urucum, pintado de genipapo. Esse é o ideal imaginário. A realidade no Brasil, ela impõe uma segregação, um povo cuja sua maioria, cerca de 90% desse povo, está completamente empobrecido, necessitado, não tendo água, não tendo uma saúde adequada, sem assistência, abandonado pelo Estado brasileiro. E existe uma outra parte que não está presa ao ideal imaginário, mas que quer fazer parte da sociedade, se sentindo brasileiro, e no direito e no dever de se desenvolver economicamente, de participar do PIB brasileiro. Então, se de repente vocês fecharem os olhos e pensarem indígena, vocês vão imaginar o indígena daquela forma idílica e poética. Mas quando abrem os olhos e olham para mim, vem um indígena do século XXI. Uma mulher com uma formação vasta, hoje deputada federal, e que não quer continuar presa a um ideal imaginário, sendo obrigada a viver em 1500. Nós temos todo um potencial de estarmos no século XXI nos desenvolvendo com ciência e com tecnologia. Então eu estou conversando com uma deputada federal, uma primeira mulher indígena a ingressar no Exército Brasileiro como oficial, fisioterapeuta, uma indígena que fez Escola Superior de Guerra em Política e Estratégia. Ela fez o SAR, o Save and Rescue, que é um curso de especialização em tratamento das pessoas, fez Escola de Comando Estado-Maior do Exército em Liderança e Estratégia, chefe de Medicina e de Fisioterapia e Reabilitação no Hospital Central do Exército. Essa mulher, ela combina com o indígena poético, que as pessoas querem que perdure. E por que eles querem que esse indígena perdure nessa situação? A senhora vem do Amapá. O Amapá, a gente faz fronteira, E quando digo a gente, porque eu sou brasileiro, o Amapá é o nosso Brasil. Então quer dizer que o Amapá, o nosso Brasil, faz fronteira com a França, com o presidente Macron. Então, a Europa está do outro lado, dos dois lados do globo, Ele está no hemisfério norte e do lado de lá. E existe essa influência da Guiana Francesa, que é território francês, e de alguma forma essas ONGs, organizações não governamentais, eles não querem que o indígena se desenvolva, consequentemente que o Brasil não se desenvolva, e ainda mais, uma provocação ainda maior. Nós temos no artigo 231 da Constituição Federal que não se precisava nada de se tratar desse marco temporal, e é o que a gente vai tentar tratar disso tudo. É incrível que com tanta riqueza que foi dada ao território indígena e que ele não pode explorar. Então ele foi condenado
a ficar com um quinhão de terras absurdo e morrer na pobreza? Sim, sim. Eu sempre digo, em várias entrevistas minhas, eu sempre falo uma expressão chamada domina quem domina. Então, o Brasil, ele foi descoberto, colonizado, invadido, seja a palavra que queiram utilizar, ou desbravado. Eu chamo de desbravadores. Os desbravadores, quando aqui chegaram, eles trouxeram consigo uma ciência e uma tecnologia. A ciência que os trouxe aqui foi a navegação, a tecnologia foi a bússola, eles trouxeram consigo pólvora e arma de fogo. Então, imbuídos dessa ciência e dessa tecnologia, eles dominaram, segregaram, mataram, separaram um povo. 500 anos se passaram e nós continuamos com povos indígenas sem dominar ciência, sem dominar tecnologia, sem barco e sem pólvora. Quer dizer, sem a oportunidade de ter uma arma para se defender. Então, é muito claro, domina quem domina. Um povo que não domina ciência e não domina tecnologia, esse povo será subjugado. Sim. Então, manter o indígena no passado, preso em 1500, é uma forma de continuar dominando esse povo. Mantê-los longe de qualquer possibilidade de crescimento e de manter a sua voz de uma forma eficiente dentro da história do Brasil. Então, sempre será considerado um povo esquecido, isolado, mantido no passado, para fazer bem ao entendimento de qualquer uma outra sociedade, principalmente de países como a França. Que é nosso vizinho. Exato. Incrível. E ainda temos uma outra questão. Por um processo histórico e cultural, nós sabemos que o Brasil ele foi utilizado como uma terra apenas para ser explorada. Uma fazenda europeia. Então, obviamente, essas sociedades mantêm o Brasil como se fosse um país de terceiro mundo, como se fosse um país inferior. Porém, o Brasil, diferente de muitas e muitas nações, é um país extremamente rico em minério, em água. Ele é um país extremamente rico e próspero para a agricultura. Existe possibilidade de desenvolvimento industrial, tecnológico. Mas se esse país, antes considerado um país de terceiro mundo, se desenvolve economicamente, lançando mão de todas as suas potencialidades e riquezas, ele passa a dominar um mercado, ele passa a ser um país hegemônico economicamente. E, obviamente, essas outras nações não irão querer servir a um país de terceiro mundo. Então, criarão e cria-se uma narrativa de manter o Brasil um país responsável pela manutenção da temperatura mundial, que o Brasil precisa preservar a sua Amazônia, de que a Amazônia é o pulmão do mundo, de que o indígena é o primeiro grande protetor desse mundo. Porém, como uma civilização, um povo sem ciência e tecnologia pode salvar o mundo? Não existe essa possibilidade. A conta não fecha, a narrativa não fecha. Nem o exército brasileiro ou o exército das outras nações circunvizinhas tem condições de proteger as suas fronteiras. Então, é injusto impor sobre povos indígenas brasileiros a responsabilidade de ser um guardião da natureza ou um guardião da Amazônia. E isso é uma forma de manter um povo segregado, subjugado, para que depois, caso necessário, seja dominado. É brincadeira. Só para trazer alguns dados interessantes, a senhora está falando, a gente tem hoje 13,8% do Brasil é terra indígena. 13,8% é terra indígena. Isso corresponde ao estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e a metade do estado de Minas. A região sul toda e praticamente toda a região sudeste seriam terras indígenas. E vivem nesses 13%, 13,8% do Brasil, 622 mil indígenas. É, assim, complicado. Mas as cidades, elas estão avançando.
e destruindo a floresta. Aí um outro dado interessante. Isso é fonte de IBGE, junto com o FUNAI, junto com a Agência Nacional de Água, junto com o Embrapa. Tá? Não é o Evandro que tirou de trás da orelha, não. 3,5% só são de áreas urbanas ou que tenham qualquer tipo de infraestrutura. Caramba! O potencial que temos de desenvolver, a quantidade de minério que tem debaixo da Amazônia, não precisa desmatar toda a Amazônia, a gente não precisa de cortar todas as árvores, mas tirar dali potássio, manganês, lítio. Lítio é o futuro do mundo, grafeno. Tântalo. Melhor, uma quantidade de minerais que o mundo precisa. O lítio precisa de baterias, o tântalo precisa para conectores. Então, melhor, a gente, com o tamanho desse, com o potencial desse, a gente pode ser... Dominar o mundo hegemonicamente. 500 mil Taiwan. Nós temos condições econômicas de sermos, no mínimo, umas 5 a 6 Taiwan. Uau! Isso assim, derrubando fazer o manejo direitinho, de tirar umas arvorezinhas aqui, colocá-las em outro lugar e fazer a exploração que vai ajudar o povo indígena e o Brasil inteiro com balança comercial. É muito interessante. Falando então nessa situação e voltando lá ao artigo 231 da Constituição Federal, hoje está em voga muito o marco temporal, né? E muita gente não sabe o que é o marco temporal. E a senhora, como deputada federal, a senhora pode, inclusive, nos dar essa situação, como sendo indígena mais ainda, mais propriedade tem para dizê-lo, e o que esse marco temporal pode trazer? Eu não vejo benefício nenhum, mas o que pode trazer de malefício esse marco temporal? Bom, na realidade, existem formas, por exemplo, de mudar a verdade, ou de mudar o significado das palavras. Por exemplo, invasão. Sim. Obviamente, uma invasão, nós sabemos que existe um crime por trás disso. A propriedade privada precisa ser respeitada. Sim. Não se usa mais a palavra invasão, então usa-se a palavra retomada. Então é uma forma de mascarar uma ação, um ato, para que a sociedade entenda de uma outra forma. O cometimento do crime, que é um esbulho possessório, então ele é tratado então como... uma retomada. Retomada, lindo. No caso do marco temporal, veja, nós não podemos mudar a história. Nós não podemos voltar em 1500 e impedir que desbravadores aqui chegassem. Nós não podemos mudar a história e fazer com que indígenas, naquela época, fossem totalmente dominantes de ciência e tecnologia e pudesse ter um aporte bélico para enfrentar desbravadores. Então o que eles tinham eram arco e flecha, madeira contra pólvora, obviamente, foram subjugados. Então não dá para voltar atrás. E o marco temporal, ele é nada mais, nada menos do que a Constituição brasileira. A Constituição brasileira, em 1988, dedicou um artigo inteiro reconhecendo aos povos indígenas, que é o artigo 231, que reconhece ao indígena como um ente, como um cidadão com direitos e que deve possuir, estar na terra que tradicionalmente ocupam. Então são duas palavras muito fortes, tradicionalmente e ocupam. Não é que ocupavam ou que um dia ainda hão de ocupar. Porque ocupavam, além de ser extremamente amplo, tinha que todo mundo sair do Brasil. Aí a gente vai, volta para dentro dos barquinhos, espera eles organizarem e a gente vai negociar. Isso traz uma insegurança jurídica para o mundo. Exatamente. Eu estava vendo uma reportagem interessante, desculpa interrompê-la, e eu achei extremamente interessante. Uma reportagem, se não me engano, foi na Band News, que tem uma cidade, se não me engano, no Paraná, que ela estaria sendo uma área indígena, sendo que as pessoas estão lá há mais de 100 anos. E a cidade inteira teria que ser removida. Aquelas pessoas que trabalham e já têm netos e bisnetos trabalhando na roça, com um trabalho árduo, eles teriam que ser removidos para que ali fosse constituída uma área dos povos originários. Meu Deus, é voltar
para trás erroneamente. É uma situação um tanto quanto complexa na hora da interpretação. Então, por exemplo, em Roraima, quando tiveram que decidir de quem poderiam ser os donos daquela terra, houve uma desavença jurídica, né, digamos, entre arrozeiros e indígenas. Foi na Raposa Serra do Sol. Raposa Serra do Sol, em Roraima. Então, o que ocorre? De quem era aquela terra? Então, o STF, naquela época, decidiu que, sendo então aqueles indígenas que ocupavam aquela terra em 1988, no momento em que a Constituição foi promulgada, no momento em que a Constituição reconheceu o indígena como um cidadão com direitos, veja, a Constituição brasileira, ela é uma Constituição que reconheceu o indígena, mas ela não reconheceu ao povo negro, ela não reconheceu ao cigano, ela não reconheceu ao quilombola, ela mantém o povo indígena como reconhecido. Então, o STF entendeu que a Constituição seria um grande marco histórico, selando, colocando um fim nessa briga entre indígenas e possíveis invasores ou possíveis desbravadores ou outro cidadão do campo, o cidadão da floresta ou cidadão urbano, dizendo que a Constituição ela se tornaria então sim um marco temporal que definiu de quem é o quê. Então, como é que hoje eu vou com um discurso dizer que a Constituição é inconstitucional? Então, o STF E o que aconteceu? Será que então, se a Constituição for inconstitucional, se a Constituição deixa de ser o marco temporal, né, o marco final de que indígenas são reconhecidos, será então que, se eu não posso mais então considerar, se eu considero esse marco temporal inconstitucional, então eu tenho que excluir o artigo 231? Juridicamente, sim. Para o STF, não. O STF criou uma outra figura que, só para efeitos, ele descondenou. Não existe. E agora está querendo fazer o quê? Tornar inconstitucional um artigo da Constituição. Que reconheceu a povos indígenas. E aí isso nos deixa em muitas fragilidades. Então, às vezes, um único entendimento pode gerar um caos jurídico em várias interpretações. E totalmente desnecessário. Exato. Então, no momento em que a Constituição de 1988 ela deixa de ser esse marco temporal, significa que qualquer terra, a qualquer tempo, pode ser ocupada. Então isso vai gerar o quê? Se de repente um povo chega aqui e resolve invadir esta área e dizer, por exemplo, hoje eu estou no Rio de Janeiro, né, estou na Barra da Tijuca, antiga Jacarepaguá. Sim. Se hoje povos indígenas aqui advêm e dizem, saiam desta propriedade porque isso aqui foi dos nossos antepassados, vocês terão que sair, porque já houve um novo julgo, dizendo que a Constituição não servirá mais como um marco deste tempo. Então, quando houve o PL 490, para que nós votássemos o marco temporal, garantindo que o marco temporal, que a Constituição fosse utilizada para definir de quem seria ou não terras, nós fomos bombardeados porque um grupo utilizou uma narrativa para tentar induzir a sociedade a achar que estava agindo em prol do indígena. Veja bem, não estão. Olha só. Por quê? A legislação ela é clara. A terra que o indígena tradicionalmente ocupa ou irá ocupar, ela não é do indígena, ela é da União. E o indígena tem apenas usufruto. O indígena não pode explorar essas riquezas, ele não pode explorar absolutamente nada do que está na terra. Ele é obrigado a viver de uma forma rudimentar, preso ao passado ou preso ao ideal imaginário de uma sociedade. Então vamos ver, vamos supor que
parte, eu estive em vários municípios, por exemplo, no Mato Grosso, participando de audiências públicas, conversando com a sociedade sobre essas questões de novas homologações. E existem municípios inteiros que perderam praticamente 40% a 50% de toda a sua extensão. Então aquela terra ela deixa de ser municipal, aquela terra ela deixa de ser estadual para se tornar uma terra da União, só que improdutiva, praticamente inabitável. Por quê? Porque torna-se um eixo muito grande, uma dimensão muito grande, para uma população muito pequena. Porém, existe uma outra pressão em que essas narrativas impõem ao indígena ser valente contra as autoridades brasileiras, a ponto de não permitir fiscalização dentro dessas terras. Então, torna-se uma terra da União, onde a União, o Estado brasileiro, não pode fiscalizar. Então, o que é que nós temos? Um novo caos social, como o narcotráfico se instalando dentro dessas terras e determinando quem pode e quem não pode entrar ali. E nós precisamos falar sobre isso. Sim. Por exemplo, no Maranhão, eu desafio a todos a procurarem hoje, né? Antigamente nós diríamos no dicionário, hoje nós vamos falar do Google. Procurar em qualquer site de pesquisa, colocar ali Maconha Guajajara. Vocês vão perceber que várias apreensões, que aquele povo indígena, um grupo de alguns indígenas Guajajara tem atuado dentro do narcotráfico fazendo plantio de maconha. Mas não é uma coisa que o indígena fazia. E a sociedade, eu digo, a segurança pública não pode adentrar naquela terra para fiscalizar. Então, qualquer apreensão que for feita ali dentro vai se tornar uma apreensão ilegal. Em 2017, em janeiro de 2017, foram apreendidos 2 toneladas e 300 quilos de maconha em terra indígena Guajajara, prensada. Uau! E essa outra narrativa começa a impor e a criar uma subversão da ciência, da botânica, dizendo que a maconha ela faz parte da cultura indígena e a maconha nunca fez parte da cultura indígena. Inclusive há indígenas que vão para a imprensa dizendo a maconha ela é da cultura indígena, nunca fez. Então essas pessoas acabam enganando a sociedade. Esse é um indígena do Leblon, ele mora no Leblon. Então acabam enganando a sociedade e colaborando, talvez de uma forma incauta ou intencional, com o narcotráfico. Que coisa... Então, essa questão da homologação de terras indígenas, onde onde o Estado brasileiro não pode fiscalizar, é algo muito sério. Não permitir que a Polícia Federal, que a Polícia Estadual ou a Polícia Civil possa adentrar para dar segurança, para fiscalizar essas terras, é condenar o nosso país a ter várias reservas com a atuação do narcotráfico se utilizando daquelas terras. E o indígena sendo vítima novamente de um outro grupo. E esse grupo extremamente perigoso. Aonde o Estado não se faz presente com segurança, lamentavelmente, a bandidagem vai lá e toma conta disso. Essa situação que a senhora está expondo de já temos 13,8% do território dado aos indígenas. E a população indígena, 622 mil pessoas e um pouquinho mais. Também tudo dado do IBGE. Essas terras vão ter que ser improdutivas. Sim. 13,8% do Brasil que estarão sobre a égide da União, mas de posse dos indígenas, não pode produzir absolutamente nada. E os indígenas que ousam desafiar esse contexto, eles são multados. Existe indígena preso porque resolveu plantar, produzir em sua terra e arrendar parte dela para poderem se livrar da miséria. Então o Brasil então cria miseráveis indígenas, colocando eles em 1500 e não deixando que desenvolva. Exatamente. Se eles souberem como é que são os indígenas americanos, donos de cassino, eles devem ficar apavorados. Acho que não pode contar para eles. E hoje nós vemos o quê? Indígenas que pedem ajuda, tá? Que estão presos também a essa narrativa de serem protetores da terra
Eu não estou falando que não tenho o direito, tem o direito, né, de ter uma propriedade. Sim. Eles têm esse direito como qualquer cidadão. Só que, no momento em que essa terra é homologada, eles ficarão esquecidos. O Estado brasileiro não assumiu os povos indígenas. E não vai ser homologando novas reservas que o Estado brasileiro vai assumir esses indígenas. Nós precisamos dar ao indígena a liberdade de se desenvolver economicamente em suas próprias terras, sendo senhores e donos do seu próprio destino e autores de sua própria história. Não vai adiantar homologar uma terra e condenar o indígena ao passado e à miséria. Absurdo, absurdo. A senhora é exemplo disso. A senhora teve a oportunidade de estudar e graças a Deus, conseguiu aproveitar todas elas. A gente, em conversa, tive a oportunidade e a graça de poder conversar e apresentar a deputada, a minha filha, que hoje acompanha essa entrevista, e o exemplo que a senhora deu a ela, o exemplo de mulher que a senhora é para mim louvável. Eu bato todas as palmas à senhora. E uma coisa que eu disse, e a gente troca um pouquinho de assunto, mas sempre ficando no assunto, a senhora torna-se atleta profissional do Vasco da Gama. O Vasco da Gama não vai cair, não. Atleta profissional do Vasco da Gama. E da onde veio a situação de atleta, além de poetisa, além de atriz, fez novelas da Rede Glóbulo, fez minisséries, papéis legais, eu tive a oportunidade de ver. Eu sou noveleiro, conta pra ninguém, mas eu sou noveleiro. Das 9h20 às 10h20, ninguém fala comigo que eu tô assistindo novela. Aí a senhora vem ser atleta profissional do Vasco da Gama. Por que a senhora veio ser atleta profissional? Eu virei atleta porque eu fui estuprada. Peraí, não entendi. Eu virei atleta porque eu fui estuprada. A senhora virou atleta porque foi estuprada. Eu um dia saí na rua, eram 5h30 da manhã, eu saí para caminhar. Eu fui seguida, perseguida, atacada. Eu tentei correr e não consegui. E eu sofri uma violência e eu prometi para mim mesma que nunca mais eu seria tocada do jeito como eu fui tocada. Meu Deus. Então eu, como qualquer pessoa que sofre uma violência, nós nos sentimos culpados. E eu culpei as minhas pernas. Então eu precisava enfrentar a minha dor. E eu disse que se eu porventura fosse perseguida novamente, eu tinha que saber correr, pelo menos. Então todos os dias eu saía na rua às 5h30 da manhã e enfrentava os meus próprios demônios. Meu Deus. E comecei a correr, 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 correr. Até que um dia alguém me parou e me convidou para ir numa competição, porque me via correndo e não sabia por que eu corria. E nessa prova, que foi no Rio de Janeiro, eles premiavam os 10 melhores. E eu fui o 7º lugar geral da prova. E não era conhecida por ninguém. Enfrentando os meus demônios, eu cruzei uma linha de chegada. E me perguntaram se eu não queria fazer um teste no Vasco da Gama. E eu fiz esse teste, passei e me tornei atleta profissional. E acabei transformando essa dor numa resposta para mim mesma e para a sociedade, representando à época o meu país, representando na época o meu time, né, o meu clube, que era o Vasco da Gama. E eu tive que dar uma resposta para mim mesma, né? Ou eu sentava e chorava, ou eu caminhava chorando. E eu decidi não parar. Eu decidi continuar, mesmo que fosse chorando. E correndo. E correndo. E vencendo. E sendo mais forte ainda, mais forte que a dor das pernas. Então, o esporte ele acabou sendo uma resposta para mim, né? Então, numa competição eu ganhei um prêmio, e um desses prêmios era uma bolsa de estudos.
E eu decidi, então, estudar fisioterapia. Eu poderia ter estudado jornalismo, direito, engenharia, farmácia, nutrição, mas eu escolhi estudar fisioterapia porque a fisioterapia ela abria um horizonte para mim chamado reabilitação. O meu povo, no passado, ele sacrificava crianças que nasciam com problemas. Nós estamos falando do infanticídio. E fazer fisioterapia, levar uma esperança, né, dizendo que existia uma ciência que poderia reabilitar pessoas, que poderia reabilitar crianças, era uma forma de dizer que nós não precisávamos mais sacrificar o nosso povo. Eu precisava levar esperança e foi por isso que eu fui estudar fisioterapia. Meu Deus. Então, todos os eventos da minha vida me fizeram dar uma resposta. Né? Toda oportunidade que a senhora teve de fazer, eu acho que a senhora aproveitou. Toda. Mais uma vez, parabéns, mais uma vez as minhas palmas. Daí, então, a senhora veio fazer fisioterapia e dessa fisioterapia a senhora vem a ser a primeira oficial indígena do Exército Brasileiro. A minha vida foi uma vida cheia de altos e baixos, né? Eu digo que como uma onda, um período eu estava em ápice, no outro período eu estava lá embaixo. Então eu posso dizer que o esporte ele acabou me treinando a superar muitas coisas. Eu fui menina de rua, né? Eu cheguei a ser menina de rua no Rio de Janeiro e quando eu já estava como atleta e formada, o meu marido na época, que também era atleta, falou assim para mim, olha, larga tudo e se dedique apenas às suas pesquisas. Eu atuava numa área de radiofarmácia, na área de medicina nuclear, eu pesquisava a interação de drogas com radiofármacos. Então eu ficava no laboratório e em casa, fazendo aquilo que eu realmente queria, né? Eu tinha um sonho de ser dona de casa, porque eu passei a minha vida inteira... Não acredito. Potencialidade dessa, você querer ser dona de casa? Porque eu passei a minha vida inteira com uma espada na mão. Então, desde menina, com uma espada na mão, guerreando, lutando, eu queria ter uma vida, um lar, como muitas mulheres. E meu marido, sabendo disso, ele falou, fique em casa. E eu saí do emprego, eu saí de tudo para viver a vida que eu tanto queria. E ele foi sequestrado e assassinado. Meu Deus. E lá fui eu, sem emprego, sem nada, passar fome com os meus filhos. Meu Deus. Eu tive que me refazer novamente, estudei, passei para a Marinha, passei para o Exército e me tornei a primeira mulher indígena a ser oficial das Forças Armadas Brasileiras. Brasil, acima de tudo. E dentro do Exército eu fui alocada no Hospital Central do Exército, né? E dentro do Hospital Central do Exército eu fui trabalhar dentro de um CTI. E no CTI eu acabei lidando com a vida e com a morte. Eu acabei vivendo o sofrimento, a vida, a luta pela vida de cada um daqueles pacientes e eu me dedicava a eles com tamanha força. Porque a cada paciente que eu conseguia salvar, que eu conseguia melhorar a vida ou a qualidade de vida dele, era como se eu fizesse parte do meu marido voltar para casa. Então, muitas pessoas compensam suas dores, né? Umas para o mal, outras para o bem, outras se enterram. E eu salvava o meu marido, salvando aquelas vidas no CTI. E isso me fez entender que todo esse processo de dor e luto, dentro de um CTI, salvando vidas, eu entendi. E hoje eu digo para as pessoas, eu agradeço todos os dias as dores que senti, as tragédias que vivi, porque foram elas que me tornaram a mulher que hoje eu sou. Meu marido não merecia a morte que ele teve. Ele era um homem maravilhoso, mas eu merecia toda a dor,
E aí as pessoas perguntam assim, mas você merece a dor porque você era uma pessoa ruim? Não, porque foi essa dor que me fez salvar tantas vidas, que me fez continuar, que me fez ter um motivo. Então eu não quero que essa dor passe. Eu não quero ser curada da dor que eu sinto. Eu quero viver esse luto de uma forma eterna, porque é esse luto que me faz salvar vidas, é esse luto que me faz ser forte para lutar pela dignidade de outras pessoas, de vencer obstáculos. Então, eu não posso deixar que o mal, a tragédia que me abateu, ela me enterre. Não, a tragédia me salvou. Meu Deus. A tragédia me salvou. As tragédias, né? Não tem uma tragédia só. Meu Deus. Eu... Também vou pegar um aqui. Obrigado ao nosso apoio aqui. Mais palmas para o senhor. Mais palmas. Lamentavelmente, vamos falar agora de mais assunto trágico. Em cima daquilo que a senhora falou desse crime sexual. Teve uma situação que a senhora inclusive expôs no estado do Amapá. Um homem de 71 anos estuprou uma criança de 51 dias. Uma pessoa de 71 anos estuprou uma criança de 51 dias de vida. O que a senhora, como deputada federal, pode fazer? Porque eu bato muito, deputada. O nosso Código Penal e a Lei de Execuções Penais, para mim, é uma tragédia. O nosso Código Penal, eu sempre bato nisso, mas quero expor e externar a senhora, ao público da senhora que vai nos assistir. Ele é de 1940, onde ele foi promulgado. Então, um deputado tem mais ou menos, em média, aí 50 anos. Ele teria nascido em 1890, primeiro ano da República. E foi criado, então, por pessoas que nasceram no Império. Então, o nosso Código Penal, ele tem a cabeça do Brasil Império. E todos eles homens. Todos eles homens. A gente não está falando. A essa época não existia deputadas, só deputados. Não existia o sufrágio universal para o voto, não existia a possibilidade da mulher votar ou ser votada. Então a gente está tratando de um Código Penal da época do Império e machista. Machista na sua acepção de concepção de pessoas que compunham o nosso Congresso. E hoje a gente vai tratar com crimes sexuais, com crimes contra a criança, contra o adolescente. Uma pessoa, inclusive, tive a oportunidade de apresentar a senhora, o Leniel Borel, que tem à frente de uma associação, a Associação Henri Borel, a quem estou caminhando junto com ele para que a gente possa dar mais visibilidade a essa situação dos crimes. Ou melhor, o nosso Código Penal, a situação do tratamento dessas crianças. Eu peço e clamo à senhora, como deputada federal, por favor, vamos unir a maior quantidade possível de deputados federais para que a gente mude a lei de execuções penais. A situação, e exemplifico e coloco uma conta muito ruim de ser feita por conta da nossa legislação, se a Sem Luz e o Sem Luz que assassinaram o menino Henri Borel, filho do Leniel Borel, a Monique, que era mãe dessa criança, e o Jairo, que eu não chamo de diminutivo porque eu não sou amigo dele, e não o considero como médico, porque um médico não faz aquilo com ninguém. Ele quer salvar. Esses dois participam da morte dessa criança. Essas pessoas podem demorar a ser julgados até volta uns 10 anos, que um processo pode ir a tribunal do júri. Eles, então, presos preventivamente, sem uma condenação, eles podem chegar no dia do julgamento, ter uma pena aí de 22, 23, 24 anos e saírem do fórum pela porta da frente. Porque, inclusive, esse Sem Luz que assassinou essa criança está fazendo curso de teologia. Então vai ser abatido da pena dele. Então a pena dele, a lei de execuções penais, vai dar a ele um tratamento o quê? Da pena que ele vai ter que cumprir, vai ter que ser deduzido a ela. Meu Deus, vamos mudar essa lei de execuções penais. Vamos mudar o Código Penal.
Eu faço uma conta muito fácil que seja entendida e me desculpo por estender um pouco a pergunta. A criança em Riborel tinha 4 anos de idade. Se colocarmos um brasileiro que viva em média 84 anos, a pena base teria que ser 80. Por quê? Se eu for matar uma criança, eu vou ficar 80 anos. Mas a lei brasileira é muito branda. É muito branda. E ainda tem a propaganda de, se roubar um celular para tomar uma cervejinha, pode. Meu Deus, não. Nos Estados Unidos, fazendo uma analogia, que as leis são completamente diferentes, mas existe a lei dos 3 crimes em alguns estados. O brasileiro que matou a sua namorada aqui no Brasil, ele foi morar nos Estados Unidos, matou outra pessoa lá, e lá é prisão perpétua. Aquele Homem-Aranha lá que tentou fugir e conseguiu fugir lá da cadeia. Meu Deus, o que a gente pode fazer para endurecer as leis, como a lei Henri Borel? Colocar outras leis. A lei Henri Borel e as próximas leis não vão salvar o Henri, mas vão salvar as crianças que estão sendo violentadas e mortas com números absurdos. Os números são de 32 crianças mortas no Brasil todos os dias. Olha, eu fiz uma defesa da vítima, dessa criança de 51 dias que foi estuprada por um homem de 71 anos. Um homem que se aproveitou da pobreza, da carência de uma família para explorar sexualmente, para vitimizar uma criança. A culpa, ela é do deputado federal. A culpa ela é do parlamento, porque Concordo. somos nós que fazemos a lei. Então, no momento que eu, enquanto representante do povo, enquanto a pessoa que tem que legislar, não altero a lei para proteger as nossas crianças, eu é que sou o culpado. Se eu não mudo a lei, ou se eu não faço a lei para proteger a vítima, sou eu que estou amordaçando crianças e impedindo que elas tenham um grito de socorro. Se eu não alterar esta lei, por exemplo, eu fiz um PL e nesse pedido, nós alteramos a lei para crimes sexuais praticados contra crianças. Nós dobramos a lei. Então, já foi protocolado, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer alguma coisa. E eu tenho cobrado dos meus colegas, dos meus pares dentro do parlamento que façam o mesmo, que acolham o meu pedido. E eu faço a defesa da vítima. Eu não tenho que proteger o bandido, eu não tenho que proteger o transgressor. Eu tenho que proteger a vítima. O Código Penal é para punir. E hoje a sociedade ela está sendo vítima de uma narrativa de que aquele homem foi vítima da sociedade. Não, eu sou a sociedade. Eu estou sendo vítima no momento em que eu sou obrigada a me trancar dentro de casa, porque eu não posso sair na rua, porque eu posso ser alvejada, porque eu posso ser assaltada, porque podem novamente me estuprar. Então, eu é que estou sendo vítima da sociedade quando eu não tenho o meu direito de ir e vir garantido. Não é a pessoa que escolheu ir para o crime. Não existe vítima da sociedade. Eu fui uma menina de rua e escolhi não praticar crime. Eu decidi sair da rua vendendo livros e revistas velhas, pedra. Eu decidi estudar. Não me via naquele mundo. Eu não tinha nenhuma alternativa porque eu estava no estado que não era meu, com uma cultura que não era minha, com um povo que não era meu. E eu não fiz da sociedade o meu algoz. E eu não culpei a sociedade. Eu me desenvolvi dentro dela, eu me salvei dentro dela, contando com o apoio dela mesma. Mas eu tive que decidir. Então, se uma pessoa hoje comete crimes, resolve assaltar, traficar, ela escolheu. Ela não é uma vítima. Então, nós precisamos parar de vitimizar malfeitores,
transgressores, bandidos e deixar de encarcerar vítimas. Bandido, para mim, tem que estar na cadeia. E a cadeia é longa, para o cara não querer delinquir. A lei de execuções penais, não, porque se tiver bom comportamento, se ele ler um livro, abate um dia da pena, se ele fizer um curso profissionalizante. Não, amigo, é cadeia. Cadeia não é para ressocializar, não, é para ensinar aos outros como exemplo de que se matar uma criança vai ficar 30, 40, 50 anos na cadeia, deputada. Quando a senhora diz, a lucidez que a senhora tem, a senhora só tinha uma oportunidade na vida, que era vencer. E a senhora venceu. Mais palmas para a senhora. A senhora pegou de todas as tragédias que aconteceram na vida da senhora e fez uma mulher vencedora. Parabéns. Coisas que muita gente não viveu em uma vida, a senhora viveu nessa vida muitas vidas, muitas histórias. E a senhora é exitosa em todas, apesar de ter tido tantas tragédias no meio desse percurso. Mas vencedora. A lucidez que os seus pares têm como deputados federais, eu não acredito que tenham 512 almas no Congresso Nacional que não pensam da mesma forma que a senhora. Eu vi alguns deputados que eles não sabem nem o que estão fazendo lá. Tem o Elon Musk lá, o cara não sabe nem o que está falando. A suplente lá do Dino da Silva Sauro lá, a mulher foi falar do general Geisel. Ela não sabia o que era general. Ela falou Geisel. Eu pensei que ela estava falando daquele filme lá, do Velozes e Furiosos, do Van Diesel. Não, era Geisel. Não, era general Geisel. Meu Deus do céu! Essa mulher é deputada federal. Para ela falta lucidez. Tem que ter alguém empunhando. Tem que ser alguém capacitado como uma senhora, que tem que empunhar essa bandeira. Eu vou falar algo que eu serei... A partir do momento que eu falar, eu serei sacrificada, muitas pessoas jogarão pedras em mim, mas eu não tenho medo, eu não temo. Então eu prefiro tomar pedradas e alertar a sociedade do que continuar vendo um país sendo sacrificado, uma nação inteira sendo sacrificada por conta das nossas más escolhas. Nós sabemos que todos têm o direito de colocar o seu nome à disposição da sociedade. Sim. Né? Qualquer cidadão pode colocar o seu nome à disposição da sociedade, desde que ele esteja alfabetizado. Sim. Mas isso é muito perigoso quando nós elegemos ineptos, quando nós elegemos pessoas incautas, nécios, para representarem um povo, uma nação. É perigosíssimo quando nós colocamos uma pessoa que não tem uma formação específica. Ela pode ter boa vontade, mas se ela não tem uma formação acadêmica, como ela pode falar de igual para igual ou sustentar um discurso para defender um povo inteiro em uma nação? Então, quantos nécios, ineptos, ignorantes, no seu conhecimento, na sua essência, nós colocamos dentro do parlamento? Absurdo. Para falarem de coisas vãs? Sem conhecimento, nós perdemos o nosso país, nós perdemos a nossa nação. Eu sei que eu serei sacrificada pelo que eu estou falando, mas esta indígena não é só uma indígena que foi lá e colocou o seu nome à disposição da sociedade. Eu concorri de igual para igual. Não por uma específica cota pelo fato de ser indígena, não, eu não tive isso. Não tem cota para ser deputado não, né? Eu entrei na cota da mulher, tá. Dos 30%. Se eu não tivesse a formação que eu tenho, se eu não tivesse a capacidade de discernimento que eu tenho, com certeza você não me chamaria para ser entrevistada. Então, mas a senhora fez curso de liderança na Escola de Comando Estado-Maior do Exército. A senhora fez ESG, Escola Superior de Guerra. Então, melhor, será que os partidos políticos, e aqui faço minha crítica, que também me tampem pedras, ok, tampa devagarzinho, não tampa forte não, mas pode tampar o quanto quiser. Por que os partidos políticos não fazem... Pô, você quer ser candidato? Então vamos fazer um cursinho básico de legislação, técnica legislativa,
como é que funciona o Congresso. Porque o Congresso, o cara vai lá, não, agora eu vou ter um monte de assessores. Não, não adianta. Se você não souber liderar, você vai ser dominado. Então, estratégia, política, geopolítica, noções de economia, até para ser ministro. Com toda a minha crítica, vai. Que é uma senadora, uma ministra do estado do Rio de Janeiro, o currículo dela é ser irmã da Marielle Franco. Uma vereadora de primeiro mandato que no primeiro ano foi assassinada. Lamento pela morte da vereadora, aos seus familiares, aqueles que o sentem e tal, mas por conta disso, essa moça virou ministra. Meu Deus do céu, qual a capacidade que ela tem? Nenhuma. Ela colocou, inclusive, uma assessora dela, foi num jatinho da FAB, né, que é o Uber Air, né, foi a ministra para São Paulo para a menina falar em linguagem, que eu não sei que linguagem que é aquela, de todes, todas e tudo, sei lá o que é aquilo, e ainda criticar os paulistas. Ou melhor, o próprio núcleo que ela criou em volta dela não foi de técnicos, não foi pessoa que entende política. Foi de lacradores. Meu Deus, o total desconhecimento, e faço mais uma provocação à senhora, até as pessoas que levantam bandeiras para os seus grupos, como o ex-deputado que hoje compõe o governo do atual presidente, que é o deputado João Willis. O deputado João Willis, ele tinha lá um mural enorme dentro do gabinete dele da foto do Che Guevara. Será que ele sabia que essa esquerda que ele acha do Che Guevara, se ele chegasse em Cuba e falasse que ele tinha a opção sexual dele, ele sairia de Cuba vivo? Che Guevara matava LGBTQIA+, e todas as letras que tiverem. Para eles não são pessoas confiáveis, são pessoas volúveis, são pessoas fáceis de trair. Essa é a ideologia da esquerda pura. E quando alguém de esquerda pura, que é LGBT, ele defende Che Guevara, eu fico apavorado. Falei, gente, essa pessoa falta ler. Falta ler. E fazendo uma correção, quando eu disse deputada que é suplente do Dino da Silva Sauro, atual ministro, ela é senadora. É complicado porque muitas das vezes a população ela acha que aquela pessoa que está lacrando ali na internet, né, com o advento da internet, que ela está esbravejando ou que ela está induzindo o povo à ira. Tudo bem, nós devemos esclarecer a sociedade precisa se indignar. Mas apenas ficar reverberando, falando, não é o suficiente se você não toma uma posição, se você não tem um posicionamento. Por exemplo, que é muito bom que a sociedade, principalmente no Rio de Janeiro, entenda, nós estamos passando por um processo no país, no Brasil, onde se pretende liberar a maconha para fins medicinais. Sim. Porque, segundo alguns estudos, a maconha possui uma substância chamada canabidiol. E o canabidiol é utilizado para o tratamento de crianças com epilepsia severa, por conta das convulsões, ela diminui as convulsões. Aleatoriamente, ela também está sendo utilizada para tratamento de crianças com autismo. Porém, a maconha ela tem uma substância chamada THC, que é um alucinógeno, que é a droga em si. Então, ela tem várias substâncias, mas uma substância principal, além do canabidiol, é o THC, que é um alucinógeno e que é utilizado pelo narcotráfico. O império do narcotráfico utiliza a maconha. Mas não adianta eu ficar reverberando para a sociedade, dizendo para ela, olha, nós não podemos liberar a maconha para fins medicinais, porque isso por trás tem o narcotráfico querendo a liberação dela. Isso é verdade, mas eu não posso utilizar só esse argumento quando vem o narcotráfico dizendo que não, mas tem o canabidiol, que é utilizado para o tratamento de crianças. Então, tentando induzir a sociedade a aceitar isso. O Rio de Janeiro, que é uma cidade vítima do narcotráfico, produziu uma pesquisa, um laboratório, que prestava serviço
para o país, né, no sentido um laboratório de uma universidade federal, que é o UFRJ, obviamente, dando a oportunidade para a formação dos nossos mestres e dos nossos doutores, ela prestava serviço para a nossa sociedade, fazendo análise de perícia criminal, análise de DNA. E tiveram o desafio de produzir análise do DNA da maconha, para poder identificar a rota do narcotráfico, da venda da maconha no Rio de Janeiro. Então eles passaram a cada apreensão a coletar o DNA dessas maconhas para saber de onde ela vinha. E baseados em estudos, eles descobriram que a Tailândia havia publicado alguns artigos sobre uma planta chamada trema. Trema que possui o canabidiol. Sendo que o Brasil possui uma planta natural, um arbusto que cresce em vários lugares chamado Trema micanthra blumi, que tem canabidiol no seu fruto e nas suas flores. Não possui o THC, então, portanto, não é crime tê-la, porque o canabidiol não é proibido, o que é proibido é o THC. Sim. E aí, essa pesquisa é um laboratório que atuou também na área de ameaça biológica, então é um laboratório muito sério. Estão em fase agora da patente da Trema micanthra blumi, que é a candiúva, que é conhecida vulgarmente, né, como candiúva, como pau-fogo. A Trema micanthra blumi, ela possui o canabidiol, e o canabidiol pode ser utilizado para o tratamento de crianças. Sim, então eu tenho a ciência contra o narcotráfico. Eita! Então, hoje, quem conhece o estudo da Trema micanthra blumi, que não é ilícita, e que nós podemos tirar o canabidiol para o tratamento de algumas patologias, não pode defender a liberação da maconha para usos medicinais. Porque senão, ou nós defendemos a vontade do traficante ou nós defendemos a ciência. Então tudo tem uma coisinha. Calvoso, por favor, coloque embaixo o nome desta planta para que os nossos maconheiros do Leblon, né, leiam e falem que não precisa. Não, tem que liberar a maconha, tem que liberar nada. O imperador lá, aquele Zé Ruela lá, entendeu? Aquele cara lá, o imperador, entendeu? Falar com ele, falei, irmão, não tem 20% nem 60% de maconha, não pode. Acabou. Que eu acho engraçado, deputado. Acho muito engraçado. Nós temos lá um livro escrito em 1748 lá, né, que fala da tripartição dos poderes. Lá no comecinho das aulas de direito a gente começa a aprender isso, né? Legislativo, judiciário, executivo. Executivo executa, o legislativo faz as leis e o judiciário julga aquilo que existe de problema na sociedade. Hoje a gente vê um negócio meio bagunçado, né? O executivo está viajando, né? Está de folga, né? A esbanja está fazendo o papel de vice-presidente em home office, né? Que ela fica do avião presidencial despachando e o picolé chuchu tá fazendo nada, né? Nem sei se ele está lá ainda. Pois bem, nessa matemática toda, a gente vai fechar o seguinte. Nós temos então um Brasil aonde as pessoas falam que o imperador falou que uma quantidade de maconhas pode ser portada para a pessoa e a pessoa não vai ser condenada por isso. Ele está legislando. Ele não pode. Ele faz outras arbitrariedades que também não pode. O legislativo está tratando as leis com alguma parcimônia. Peça aos seus pares. Eu cobro aos seus pares. Eu cobro a senhora como deputada. Quando a senhora diz que falou que a senhora é culpada, concordo. Culpada. A senhora é culpada. Agora, quem votou na senhora, que quer que a senhora represente, se a senhora fosse do Estado, que eu digo que não é o Estado, é a República do Rio de Janeiro, aqui é um país completamente anômalo. Vivemos em guerra. As nossas polícias do Estado do Rio de Janeiro, elas podem estar em qualquer frente de batalha de guerra do mundo inteiro. Sairão muito bem. Enquanto soldados treinados por exércitos israelenses, turcos, o diabo a quatro que seja, os nossos soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro dão
show nos caras. Por quê? Porque travam guerras contra o narcotráfico. Não adianta o cara, e eu falo do Leblon, não é uma crítica, é só para exemplificar, mas o cara que está fumando a maconhinha dele na praia, tá tudo lindo, maravilhoso, esse cara acha que essa maconha dele veio da onde? Que pessoas tiveram que fazer trabalho análogo ao escravo, que foi um índio que está sendo acharcado, que está sendo colocado um fuzil na cabeça dele para que ele plante a maconha, para o cara poder comer, em trabalho análogo à escravidão. Esse cara é explorado, depois de ser transitado por um caminhoneiro que está precisando de comer e dão para ele 2, 3, 4, 5 mil reais, ele vai lá e coloca essa carga no caminhão dele para ele comer. Ele vai lá, ele é preso e ele vai ser tratado como traficante. Depois policiais mal intencionados, porque toda a classe tem os mal intencionados sim, eles vão lá, vão ser corrompidos. Consequentemente, vai se trazer todo o tráfico para o cara enrolar o baseado dele na beirada da praia e falar que está tudo certo, doutora, está tudo certo. Vamos mudar isso, deputado. Pelo amor dos nossos filhos, pelo amor dos nossos netos. A gente tem que mudar isso. Falo como bacharel em Direito, especialista, mestre em Direito. A gente tem... também fui da Força Aérea, também sou ex-oficial da Força Aérea Brasileira, trabalhando dentro de seção de investigação e justiça, junto à inteligência das Forças Armadas, junto a processos de inquérito penal militar. Dentro dos nossos quartéis, as leis são outras. Estão querendo mudar. Estão querendo reescrever a história por conta da imposição passando por cima da Câmara dos Deputados. Seja uma voz nossa. Dos 513, é aquela historinha antiga que se fala da floresta pegando fogo, todos os animais saem correndo e tem um beija-florzinho lá que vai na pocinha d'água, enche seu biquinho de água e dá aquela cuspidinha lá, com aquela gotinha, o elefante chega perto dele e fala assim: o que você acha que você está fazendo? Você não vai apagar o fogo da floresta. Ele diz: eu tenho certeza disso, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho uma frase que diz assim, lute, lute, até que o beija-flor se transforme em onça. Uau! Gostei. Vou usar. Gostei muito. Deputada, ainda aproveitando a presença da senhora, sei que seu tempo é extremamente caro e a senhora tem muita coisa a fazer, a defender o nosso Brasil como guerreira que é. Não a guerreira índia, mas a índia guerreira que está dentro da senhora. No Amapá também, a gente lê algumas reportagens, inclusive a senhora também vem noticiando isso, sobre uma rede de tráfico de crianças e que passam, inclusive, pelo seu estado. E como é que é isso? É pelo WhatsApp? Tráfico de criança? O Amapá, ele acabou se tornando a rota do tráfico humano, né? Mulheres são cooptadas para serem levadas à prostituição na Europa e a Polícia Federal prendeu 9 indivíduos que vendiam crianças por WhatsApp para abuso sexual e animais também. Então, crimes de pedofilia, zoofilia, em uma dessas conversas que foram interceptadas pela Polícia Federal, uma venda de um menino de 2 anos que foi concluída, onde essa criança foi molestada e obrigada a servir ao seu algoz. A senhora pode repetir a idade da criança, por 2 favor? anos. Meninos de 2 anos sendo vendidos no WhatsApp para serem molestados por homens. Então hoje a gente vê uma sociedade querendo hipersexualizar crianças. Na realidade, essas crianças hipersexualizadas é para servirem de alimento, de objeto sexual para estupradores, para aliciadores, para pedófilos. E o meu estado, que é um estado do norte brasileiro, impactado pela pobreza, crianças são vendidas para abuso sexual. Pais que abusam também de suas filhas, crianças que são vendidas por criminosos para serem abusadas sexualmente. E o Brasil precisa entender que o norte brasileiro não deve continuar pagando essa conta tão severa, para que outras
nações ou que outras sociedades possam viver regaladas com a perda da dignidade de um povo. Não podemos continuar sacrificando o povo do norte brasileiro para manter a Europa em pé. Meu Deus do céu. Eu sou um cara que, quem me conhece na intimidade, sabe que eu sou um cara que eu tenho muito pouca paciência e falo realmente aquilo que vem à minha cabeça. Lamentavelmente, em respeito a quem vai nos assistir, eu não vou falar as palavras que vêm à minha cabeça, mas vou deixar externado a minha indignação. Senhores, por favor, mudem as nossas leis. Eu estou agora com uma deputada federal do estado onde isso acontece. Se o senhor não sabe e só assiste filme nesses aplicativos de streaming, assista essa entrevista um pouquinho. Uma pessoa que sabe, já viveu a dor, conhece a dor, sabe onde ela está, sabe o que aconteceu. A Polícia Federal, minhas palmas à Polícia Federal do meu Brasil, a todos eles, fizeram o seu trabalho, apreenderam essas pessoas e a punição desses caras, deputada, será que vai ser exemplar? Ou ainda vai fomentar esse tráfico humano de crianças para satisfazer o desejo de pessoas doentes, mas não podem ser internadas em hospitais psiquiátricos, que inclusive vão acabar, mas vão ser colocadas e vão ter uma progressão de regime e vão fazer o quê? Vão delinquir de novo. E o mais engraçado é que muitas das vezes essas pessoas que cometem esses crimes bárbaros contra crianças, eles são protegidos dentro da própria penitenciária, sendo colocados no isolamento, numa cela sozinho, para serem protegidos. Ah, tadinho desse. Ô delegado, ô diretor da penitenciária, o seguro não é para isso, o seguro é para gente de bem. É pro camarada ali que transgrediu numa coisa leve, né? O cara que foi... Pô, é outra coisa. Esse cara tem aquela celazinha que o senhor conhece, que ela fica lá atrás, que serão abafados aqueles ruídos de amores tórridos que podem acontecer. Deixa o cara ter a punição dele, porque as nossas leis não punem hoje. Ah, Evandro, você é a favor da tortura? Não. Mas se as leis do meu país não satisfizerem a situação da justiça que eu enxergo, e eu digo isso como professor de direito, que fui e que sou, a primeira coisa que eu falava era: vamos conceituar as coisas. No Brasil se perdeu muito o valor das palavras. E uma das palavras que eu gosto muito de conceituar é a palavra justiça. E muita gente acha que sabe o que é. Eu até hoje, depois de ter me formado há 20 e tantos anos, até hoje ainda não consegui. E a cada vez fico mais chocado, mas pelo menos eu tenho uma, que é o seguinte: justiça é o ato de insatisfazer as duas partes o mínimo possível para que ambas saiam insatisfeitas. A partir do momento que uma só sai satisfeita, injustiça foi cometida. Mas nesse caso de violência contra criança, contra adolescente, a bandeira que nós vamos levantar junto com o Leonel Borel, nós vamos engrossar essa fileira, nós vamos fazer barulho pra caramba, a gente vai em Brasília, a gente vai juntar outros deputados. Eu já peço à senhora acesso ao gabinete da senhora, porque a gente vai para lá, a gente vai ficar o tempo que for, a gente vai chamar outros deputados, a gente tem outros deputados amigos, nós vamos chamar, nós vamos engrossar uma fileira. Nós temos que dar conhecimento, inclusive, aos nossos legisladores, aos nossos deputados, do que está acontecendo. Às vezes não sabem, às vezes não foram informados. Por quê? Quando se tem... Isso não é narrativa. Isso é fato, o que a senhora está falando. E para esse fato, esse cara tem que colocar o dedo na ferida. E para isso que é criado esse podcast, para trazer as minhas dores e as minhas indignações a pessoas que, pela dor, pela luta e pela vitória, conseguiram fazer o que a senhora faz. Vida longa a Silvia Onampi. Vida longa a sua história. Vida longa a sua batalha. Estaremos juntos para todo o sempre. Tem no Evandro um amigo, tem na minha filha, que hoje está aqui, uma admiradora, e vamos conversar muito sobre a senhora nas conversas que temos, de exemplo de mulher,
que é a minha deputada. Não é porque a senhora não é do Amapá que a senhora não é minha deputada. A senhora é minha deputada federal. Tá? Eu deixo aqui uma mensagem final, né? Por favor. Que eu seja digna da missão de ser uma filha do Norte. Meu Deus, a senhora não é digna de ser filha do Norte. A senhora é filha do Brasil. A senhora e explorou toda a potencialidade que a senhora tinha e fez de cada coisa que a senhora passou uma vitória. Uma pessoa que tem os cursos que a senhora tem e, por favor, coloca a seleção de cursos dela, Calvoso. Por onde ela passou, todas as histórias que a senhora teve, todas as vidas que a senhora viveu. Parabéns por todas as vidas. Todas as vidas são louváveis e eu aplaudo todas elas. Como poetisa, como atriz, como oficial de exército, como fisioterapeuta, como os cursos que a senhora fez. Parabéns. Parabéns pelo seu mandato legislativo, que ele perdure. Que a senhora sim merece um mandato legislativo ad eterno. Não aqueles que vão fazendo o voto de cabresto e vão fomentando a pobreza e a pobreza necessitando do dinheiro que ele dá, isso reverte em voto. Isso não. Vamos fazer que os nossos legisladores, os nossos deputados, os nossos representantes nos representem por ideia, por capacidade, por exemplo. Quero fazer um outro pedido para a senhora também para encerrar e a senhora use o tempo que quiser. Vamos voltar com o SPB, com a educação moral e cívica nas escolas? Vamos. Esse com certeza era o meu sonho, porque quando criança eu tive aula, né, de OSPB, eu tive aula de moral e cívica. Sim. E dentro da moral e cívica, dentro da OSPB, eu aprendi sobre os líderes, né, sobre os nossos vultos nacionais, sobre os nossos heróis da história. Sim, a Organização Social e Política do Brasil, OSPB, Educação Moral e Cívica. E como qualquer criança, na época em que eu descobri esses heróis, né, existe criança que tem a Cinderela, que tem o He-Man, que tem o Homem-Aranha, o Super-Homem como heróis. Os meus heróis tombaram ao longo da história e eu quero ser como eles. Eu quero passar a minha vida como os homens e as mulheres que ajudaram a construir a história desse país. Assim será feito. A voz de Deus é mais forte. E a senhora, como exemplo, o será. A senhora não será esquecida. E tomara que, para cada um que assista essa entrevista, faça modificação em sua vida, como fez na minha. Foi um prazer absurdo em conhecê-la. Lamentavelmente, eu não tenho uma medalha para atleta, eu não tenho um Emmy, nem um Oscar para dar para atriz, eu não tenho um diploma para dar para deputada, nem para fisioterapeuta, nem para todos os cursos. A única coisa que eu tenho é uma singela lembrança que a senhora passou por aqui e que voltará mais. Mas no dia que a senhora for tomar um cafezinho com suas filhas, com seu neto, com as suas netas, a senhora use uma canequinha do Entendi Direito para lembrar da gente. Obrigada. Agradeço muito o carinho, a dedicação, sabendo da sua agenda ser extremamente apertada e ter dado carinho e a oportunidade de conversar com a gente. Obrigada. Obrigado a você por ter assistido até aqui e todas as redes sociais da deputada Silvia Wanampi, todos os projetos que ela vai votar, a gente vai colocar aqui, vai ver se a gente coloca um QR Code para facilitar, mais o nome dela, mais os Twitter, mais o Instagram, mais o Facebook e além disso também, logo depois vai ter um outro QR Code que a gente vai fazer. Calvoso, faça para mim, por favor, para pedir doações para a Associação Instituto Henri Borel, que trata da criança e do adolescente vítima de violência. Muito obrigado.